Vocês devem ter percebido que eu fiquei um tempinho fora daqui, né? Fora de gravar vídeos e tal. Mas eu ainda tô melhorando, eu tô com a garganta um pouquinho ruim, eu fiquei um pouco gripado. Mas eu tenho que admitir que esses 10 dias que eu demorei mais ou menos para ler A Cidade de Bronze, que foi o livro do mês de julho, que inclusive estava na minha TBA da MLI, mas eu não consegui ler, foi muito bom, porque o livro é interessante, o livro é... Como que eu posso dizer? Ele prende a gente. É um livro, um calhamaço, né? Pra mim, qualquer livro acima de 600 páginas é um calhamaço. Ele tem um pouquinho mais só, ele tem umas 607 páginas, se eu não me engano. Mas ler ele em 10 dias foi pra mim uma experiência muito boa e eu vou explicar pra vocês o porquê. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Esse livro eu tirei da lista de melhores livros do ano do Léo Oliveira, do arroba, daqui do YouTube, inclusive, do arroba eu sou o Léo e daí. Achei muito coisa esse arroba dele. E, assim, ele é totalmente fora da casinha, totalmente fora da curva de todos os livros de fantasia que eu já li. E olha que eu já li muito livro de fantasia, eu sou fã de fantasia. Mas me pegou em vários aspectos e eu vou explicar pra vocês o porquê. Bora! Hora do show! Mas antes vamos um pouco pra ficha técnica, vamos colocar assim, né? Ele é escrito pela autora S.A. Como é que é? Charaborte? Olha só, não consigo pronunciar o nome dela direito, gente, desculpa. Ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Morro Branco, certo? Em 2018, então é um livro muito antigo. Ele, na verdade, eu já tinha selecionado, como eu disse, né? Eu já tinha selecionado ele lá no início do mês, pra MLI e tudo mais. E por incrível que pareça, ironia do destino, acabou que, acho que foi dia 25 ou 26. Sei que foi no final do mês passado, saiu o spin-off desse... Como é que chama? Eu esqueci o nome da série, me deu um branco agora. Mas é porque tem a série, a trilogia tal, sabe? Então saiu um spin-off, se eu não me engano, chama O Rio de Prata. Eu acho que é isso mesmo, Rio de Prata. Que também, claro, né, é lançada pela Morro Branco. E assim, uma informação importante que eu tenho que deixar aqui explicado, ou melhor, tenho que deixar aqui pontuado, que mais pra frente eu vou explicar. Que se trata de um livro de alta fantasia. Certo? Pega nessa informação e segue o tio aqui. Nossa, falei tio, tá parecendo. Me senti 50 anos mais velho. Mas vamos lá. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Esse livro vai contar a história da Narim. Ela é uma órfã de uma cidade que ela não sabe. Ela não sabe muito como ela foi parar no Cairo, onde ela vive. Ela passou por lares adotivos e tal, até ficar grande. E acabou se tornando uma golpista / ladra para poder sobreviver. Mas no meio disso também ela não é uma pessoa de... Tipo assim, se a gente for pensar, uma pessoa de má fé, sabe? Não. Ela aprendeu ali com as dificuldades da vida, como sobreviver, a como negociar com as pessoas, né? Para poder não passarem a perna nela. E ela tem um sonho de conseguir juntar dinheiro suficiente para poder fazer, para se mudar para uma outra cidade e estudar medicina. Só que um certo dia, num desses, como eu posso dizer, falcatruas dela, né, de tentar enganar as pessoas e tal, ela é solicitada, requisitada, eu acho que é a palavra mais certa, para uma família para poder tirar um demônio, um íncubo, alguma coisa assim, de uma garotinha. Então ela se aproveita, né, ela faz todo o ritual lá de dançar, que não sei o que, para arapirepão duro, e ela se aproveita dessa língua que ela sabe que é da terra dela, mas ela não sabe que língua é e que as pessoas ao redor dela não sabem o que ela está falando, para poder falar, tipo assim, os outros pensar que são palavras mágicas, né, que tem algum poder, alguma coisa nisso. Só que meio que o tiro sai pela culatra, porque ela acaba
descobrindo que a menina tá realmente possuída por um Ifrit, acho que assim mesmo que se pronuncia, é uma espécie de demônio do fogo, que fica intrigado quando... tanto ela fica intrigada com o demônio, quanto o demônio intrigado com ela, porque eles conseguem se comunicar. Ela fica assim, como que eu tô sabendo que língua que ele tá falando, se eu não sei nem que língua é essa? Sabe? E ele começa a perseguir ela, querer matar ela. Não, pelo menos nesse primeiro livro, eu não entendi muito bem, mas eu acho que vai ser revelado no segundo, provavelmente. Nela fugir desse Ifrit. O demônio tá dentro da menina. Então, ela vê uma menina que ela conhece, uma garotinha frágil e tal, se transformar num monstro. Principalmente, se eu não me engano, nos olhos. Dá pra dar uma... A esclera do olho fica toda de uma mesma cor. Não sei se preta ou vermelha. Sei que muda toda a esclera do olho. E ela consegue invocar um guerreiro da Eva que protege ela. Ele ajuda ela tanto a fugir do Ifrit, né, desse demônio, e começa a perceber, a duvidar, ou melhor, duvidar não, ele começa a suspeitar, acho que a palavra é certa, de que ela é uma espécie de... Como eu posso colocar? Acho que sacerdotisa, entre aspas, sabe? E ela fica assim, gente, o que tá acontecendo? Até eu fiquei assim, de onde tá surgindo isso tudo, sabe? Mas eu pensei, calma, é uma autofantasia, inícios podem ser assim, abruptos, mas depois, mais pra frente, você vai entender. Então, falei, tá tranquilo, vamos continuar lendo. Que merda, hein? Sabia não? Então esse guerreiro da Eva começa a achar que ela é uma espécie de sacerdotisa, né? Como eu disse, mas o nome específico é uma Nahida, tá? Esses são todos os nomes do livro. Ifrit, da Eva, Nahida, é tudo bem explicado aqui. Inclusive no final do livro, eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês, mas tem tipo uma espécie de glossário, acho mesmo que se pronuncia, né? Acho que é isso mesmo, glossário. Que tem todos os termos, desde seres, como títulos, porque Nahida é um título, né, para esse tipo de pessoa, não vou dar spoiler, mas para esse tipo de pessoa que a Nahim é. Então ele fala assim, olha, eu vou te escoltar até a Cidade de Bronze, lá você vai descobrir tudo sobre sua história, sua família, quem você é e tudo mais. Só que ela chega na Cidade de Bronze com ele, se eu não me engano, ali por volta de 55, um pouco mais de 50, um pouco mais de 55% do livro. Então, algumas coisas vão acontecer antes, algumas pessoas, vamos colocar assim entre aspas, tentam impedir ela de chegar à Cidade de Bronze, e você fica se perguntando o porquê. E depois você fica com uma pulguinha atrás da orelha. Porra! Tudo isso? Mas aí ela chega na Cidade de Bronze, ela começa a descobrir um pouco mais sobre a família dela, começa a entender mais qual é o papel dela no meio daquilo tudo, e a história começa a encaminhar. Porém, entretanto, todavia, paralelo à história dela, a gente acompanha Príncipe... Eu vou chamar ele de Príncipe Ali, porque... o nome dele, na verdade, é eu decorei assim, Alizande. Mas parece que... Eu vou dizer que eu tenho uma certa intimidade com ele, porque eu entendo muito a visão desse príncipe. Então, vamos colocar assim, o príncipe Ali. Ele é um príncipe da Cidade de Bronze, então, antes da gente entrar na Cidade de Bronze pela visão da Nahri, a gente já entende muito de como funciona a cidade, das intrigas entre os povos que vivem nessa cidade, de como funciona o sistema lá, como o pai dele, o rei, né, é um cara muito calculista, muito... Eu não posso falar palavrão aqui, mas você já imagina o que ele pode ser. Ele não é o primogênito, então ele tem um irmão mais velho, que seria não,
No caso, um dia vai ser, né? Por enquanto, que eu tô no primeiro livro. O Futuro Rei. Ele é um cara mais largadão, não quer saber de nada, só quer saber de farra, né? Então, as pessoas ficam assim, você acha mesmo que o seu irmão, quando ele se torna rei, ele vai mudar as coisas para os outros povos mais frágeis, mais fragilizados, mais que dependem mais de atenção? Não vai não! Ele não vai não! Seu irmão tá cagando e andando já antes de se tornar rei, sabe? Então o príncipe fica mais ou menos naquele dilema de eu preciso confiar no meu irmão, eu amo meu irmão, eu tenho que defender meu irmão, e entre o que eu tô vendo aqui, os horrores que tá acontecendo com o resto dos povos, o que eu posso fazer, mas se meu pai descobrir eu vou ser exilado, sabe? Ele fica meio entre a coisa e a espada. E uma informação também que eu esqueci de falar. A cidade aqui não é tida como a cidade de bronze. Ela é uma cidade de bronze, mas aqui eles chamam de Daevabad. Se eu não me engano, acho que é isso. Acho que a trilogia é a trilogia Daevabad, que é o nome da cidade. Então, temos aí mais essa informação. É mesmo, é? Então, assim, agora falando sobre a minha experiência com o livro. Ele é um livro muito bom, uma leitura muito fluida. Como eu disse, 600 páginas em 10 dias para mim é um marco, né? Tem que ser uma leitura muito fluida mesmo, não tem jeito. Ele tem uma boa descrição de personagens, então, tanto de personagens quanto de cenário. Ele bebe muito ali da cultura árabe, então tem tanto termos quanto... como é que fala? Estrutura mesmo, sabe? Ele se baseia... E tem um trecho que eles falam, a gente às vezes mandava umas pessoas daqui lá para o Egito, lá para a Arábia, para poder ver as construções e tal, por isso que é muito parecido com alguns dos nossos palácios, algumas das nossas casas aqui. Isso é bem interessante qualquer um que for ler isso, no caso, adentrar numa outra cultura totalmente diferente de tudo que eu li. E assim, apesar de ser uma alta fantasia, eu vi, e não ser muito direto com relação a isso, eu senti que tem alguma coisa ali que, vamos colocar que seria uma história de um gênio da lâmpada, mas de um modo muito mais sombrio e muito mais político. Eu acho que eu posso colocar dessa maneira. Essa gente inventa cada coisa. Como eu disse, ele tem duas linhas do tempo. Não vou dizer. Meio que duas linhas do tempo, duas linhas de narrativa. A da Nahri e a do Príncipe Ali. Então, meio que, apesar de ter, sobre esses dois pontos de vista, um outro ponto muito importante também é sobre os personagens secundários. Todos eles são muito bem descritos, tanto para evolução dos narradores, da visão dos narradores, da construção de quem está narrando de cada parte, quanto para algum mistério, alguma coisinha escondida ali e tal. Então não é que aquele personagem secundário que daqui pra frente ele vai morrer e pronto, acabou a história dele. Não, ele tem alguma coisa, não tem, ele morre realmente ou não, sabe? Essa construção que a autora faz com personagens secundários também é muito importante. Eita, que a voz está indo embora. Para a gravação. E assim, por se tratar de uma alta fantasia, é normal ter nomes, termos, igual eu falei lá no começo. O que é um Daeva? O que é um Ifrit? O que é Narida? Sabe? E fora os outros nomes também, que me deixaram muito confuso. Mas no decorrer da história, por volta da página 60, 70 mais ou menos, eu já comecei a entender esses termos. Volto a repetir, ainda fiquei um pouco confuso com relação aos povos da cidade. A divisão ali de quem é quem, o que é o que. Alguma questão de características, não tanto, porque as características físicas são físicas, então é fácil de você distinguir, de entender. Não me diga! Mas a questão de nomes e tal, ali só na página 60, 70 mais ou menos, é que é contada a história do povo eu vou dizer assim, o povo do fogo, né? Os seres de fogo. Aí que eu comecei a entender, então é assim que é a divisão, então foi assim que se deu. Se deu?
sucedeu. E aí eu falei, não, agora eu consigo entender melhor essa história. Então você imagina eu juntar isso tudo com povos em guerra, né? Disputa por poder, mas uma disputa, eu acho que eu poderia colocar aí como se fosse uma disputa com uma Guerra Fria, sabe? Mas por influências, sem querer que chegasse a vias de fato. Algumas cenas sim, umas cenas de luta, com sangue, com porradaria, com poderes mesmo, assim, bem impactante, bem frenéticos. Me deixa... nossa, e um monte, ótimo, e muita ponta solta. Muita coisinha que você fica assim, não, mas pera, ele não pode acabar assim, não, ela não vai acabar assim, sabe? Você fica querendo doido, eu pelo menos, fiquei doido querendo ler o volume 2. Mas aí vem o segundo probleminha. Eu acho que eu vou pontuar assim. Desculpa, morro branco, mas eu vou ter que pontuar assim. Antes de eu falar o probleminha, deixa eu só finalizar aqui. A Cidade de Bronze foi o 7º livro que eu li para esse meu projeto pessoal, 12 livros, 12 favoritos. Foi sim um livro 5 estrelas favoritado meu, com absoluta certeza de que assim que der, eu vou pegar o volume 2. Por que eu ainda não peguei o volume 2? Eu tenho ele aqui em casa? Não. O que acontece? Gente, esse, como eu disse, o primeiro volume, ele foi lançado em 2018. Então aí se a gente for pegar uns 5 anos. Sou ruim de conta. Mas sim, 5 anos. O volume 2 foi lançado em 2020. Tem 3 anos. Então você pensar, tem 3 anos de lançamento de um livro. Ele já está no 4º volume agora. Deve estar num precinho bom o volume 2. Não. Ele está mais caro. Eu fui olhar o preço e eu fiquei abismado, porque ele está mais caro do que qualquer lançamento que for agora. Já esse vídeo está saindo em agosto. Para pegar qualquer livro que vai lançar agora em agosto, que está em pré-venda em agosto. E o volume 2 está mais caro. Pode pegar um livro que acabou de lançar em junho. O livro 2 está mais caro. Então, assim, não dá. Como é que um livro que foi lançado em 2020 está mais caro do que um livro que vai ser lançado ou que acabou de lançar agora em 2023? Desumanos, o que está acontecendo comigo? Infelizmente, eu queria muito continuar lendo, eu queria muito entender como é que vai se dar isso tudo, principalmente por causa do epílogo, o que acontece no melhor, o que acontece o que acontece no último capítulo, já fiquei assim estagnado, que eu falei, ela vai dar a volta por cima, ela vai mostrar pra esse cara quem é que manda nessa toda, né? E o que aconteceu no epílogo, eu fiquei assim, igual a Nazaré, sabe, confuso. Eu falei, gente, como é que é? É isso mesmo? Será? Sabe? Então, assim, quero muito continuar a ler, quero muito ter essa oportunidade, mas, infelizmente, vai ficar pra próxima. Meu, ela não tem esse direito. Fica de boa, relaxa. Deixa ela. Nossa, bicho. Deixa ela. Então, eu quero agradecer vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. Desculpa se minha voz está indo ou voltando, né? Como eu disse, ainda estou um pouco melhorando da garganta. Vou até chupar uma pastilha que está ali em cima. Foi mal, eu vou botar isso no vídeo. Mas eu acho que foi... eu tenho certeza. Foi uma experiência muito boa. Esse livro foi muito bom. E agora eu vou dar um spoilerzinho sobre o próximo volume de agosto. Eu vou dar 3 dicas, né? 3 spoilerzinhos sobre o próximo livro. Primeiro que o livro de agosto é de um gênero que ainda não esteve nessa lista. Então, fica aí no ar. Se eu não me engano, acho que tem 2 ou 3 gêneros só que não entrou nessa lista. Não sei nem se tem eles nessa lista direito. Mas eu sei que é um gênero que não entrou nessa lista. Segundo, o autor ou autora desse livro já tem um livro nessa lista. Fica aí mais uma. E esse eu ainda não tenho ele físico, também ainda não chegou para mim. Para me deitar agarrando meu cronograma todo de vídeo também.
mas também é da editora Morro Branco. E aí, já consegue saber que livro que é? Escreve aqui nos comentários pra mim e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau, gente. Dá vontade.